Na aula 1 do módulo 6, aprendemos a transformar nossa planilha em um servidor completo e gratuito. Na aula 2, nós acessamos esse servidor remotamente e comunicamos isso com Fit, analisando os dados com JSON. E agora, na aula 3, eu vou te ensinar a manipular o próprio front-end. Presta atenção que isso é revolucionário. Olha só, o que é a requisição que a gente aprendeu a fazer no JSON? A gente faz um GET, ou seja, a gente passa parâmetros na própria URL, como por exemplo, pesquisar, a gente manda para o servidor, pesquisa e ele retorna. E se eu te disser que tem como a gente passar esses parâmetros na própria URL base, ou seja, no front-end? Basicamente, nós vamos fazer a mesma coisa. Como que funciona isso? Vou te dar um exemplo prático. Eu tenho o meu site, curso.programaçãoemexcel.com.br. Imagina que eu quero saber da onde que estão vindo os cliques. Se é do YouTube, se é do Instagram, eu posso criar um parâmetro nessa URL. E aí, por exemplo, eu crio um parâmetro origem e aí eu passo como argumento o Instagram. Toda vez que alguém clicar nesse link com esse parâmetro, eu rodo uma função no meu próprio front-end. E aí, é claro, a gente pode acionar o back-end. Eu vou te ensinar, olha o poder que você tem na sua mão, a criar parâmetros na própria URL. Com certeza você já acessou alguma URL que é cheia de parâmetros. Cada parâmetro daquele ali aciona uma função e você vai aprender a criar isso agora. Então, bora para a prática. Pessoal, eu estou com o VS Code aqui, eu já quero avisar para os meus alunos que essa aula eu vou disponibilizar ela gratuitamente na internet. Naim, você é muito bonzinho. Não sou não, galera. Na verdade, eu até sou, Eu gosto de compartilhar conhecimento, mas tem um objetivo muito claro de eu estar disponibilizando essa aula na internet. Primeiro que esse conteúdo, ele é muito revolucionário, tá? Então, eu divulgando esse tipo de conteúdo, eu mostro para quem está assistindo, que o meu conteúdo é diferenciado, que não tem outro conteúdo parecido com esse no Brasil. Com isso, eu consigo alcançar novos públicos, mostrar para essas pessoas que o meu curso é a melhor escolha para elas. Porém, você que é meu aluno, você deve estar pensando, eu paguei pelo curso e você está disponibilizando essa aula grátis? Presta atenção no seguinte, o conteúdo que eu vou dar nessa aula, embora seja revolucionário, exige que você já tenha assistido às aulas anteriores para que faça sentido para você, tá? Você ficar assistindo aulas soltas na internet não vai te levar a lugar nenhum. Então, o objetivo de eu disponibilizar essa aula, tornar ela pública, é mostrar para as pessoas o poder do Google Planilhas, o poder revolucionário da programação. Agora, se a pessoa assistir só essa aula, ela não vai avançar sozinha, ao contrário de você, que tem toda uma bagagem que está construindo paulatinamente o seu progresso como programador. Espero que você entenda e bora para a prática. Olha, esse scriptzinho aqui é que vai fazer a mágica para a gente. Eu vou te mostrar, tá? Eu vou abrir o index no servidor e olha só o que aconteceu aqui, ó. Nenhum parâmetro foi fornecido. E eu criei o parâmetro aqui, ó. Veja que o parâmetro é exatamente igual. A gente tem uma interrogação, a gente tem o nome do parâmetro, eu criei o parâmetro chamado origem, e aí eu coloco o igual, e aqui o texto que eu quero, que é YouTube. Quando eu dou Enter, olha só que legal, função origem YouTube executada. Se eu vier aqui e trocar para Instagram, olha que legal, o que vai acontecer? Função para origem Instagram executada, ou seja, eu estou manipulando. Essa daqui, ó, é a minha URL base, que ela não está hospedada em lugar nenhum, está aqui no VS Code, mas a gente pode hospedar ela no próprio Google Planilhas ou em qualquer servidor que a gente quiser. Então a gente tem uma interrogação para falar que a gente quer passar um parâmetro, aqui a gente tem o parâmetro, o sinalzinho de igual e aqui o texto do parâmetro, beleza? Exatamente igual a gente já aprendeu. Vamos ver aqui então o que está acontecendo, galera. Olha só, nós não vamos mudar nada. Inclusive, antes de eu te ensinar, eu vou copiar tudo isso aqui, vou dar um Ctrl C, eu vou criar um novo arquivo de texto, vou colar esse conteúdo aqui dentro, tá? E eu vou dar um nome para isso aqui, ó, estrutura básica de construção e análise de parâmetros na URL front-end, beleza? Com um nomão grande, mas é exatamente isso. Então tá aqui o código. Sempre que vocês quiserem pesquisar, ó, já tínhamos 2 arquivos, agora nós temos o terceiro, ó, construção e análise de parâmetros. Tá aqui completinho para vocês, beleza? Agora vamos entender o que ele está fazendo aqui, galera. Ó, a gente tem uma função que eu dei o nome para ela de tratar parâmetros. Essa constante aqui, ó,
chama os parâmetros. Então, isso aqui é para garantir que a gente vai analisar os parâmetros. Beleza? Aqui, ó, é o nome do parâmetro. Veja que poderia ser o nome que eu quisesse. Eu chamei esse parâmetro de origem e armazenei numa variável também de mesmo nome. Tranquilo? Aqui você poderia colocar o nome que você quisesse. Por que eu chamei de origem? Porque eu estou te ensinando e vou aproveitar e vou criar uma coisa útil para mim, que é justamente o que eu disse para vocês. Analisar de onde está vindo as minhas respostas. Então vai ficar um vídeo bem completo, porque nós vamos precisar aqui conectar o front-end com o back-end. Talvez essa, em termos de estrutura de aula, essa seja uma das aulas mais completas, porque nós vamos acabar fazendo tudo. E ao mesmo tempo, o nosso index aqui, ó, o nosso HTML não tem nada. Eu coloquei um oi aqui só para ele não ficar vazio, beleza? Mas não precisa ter nada, né? Então, ó, veja que é muito igual a tudo que a gente já aprendeu, galera. A diferença é só como que a gente está pegando esse parâmetro, que a gente vai pegar na própria URL, tá vendo? Mas aqui, ó, ele está verificando se o parâmetro existe, né? Se ele existe, essa variável aqui ela é interessante, né? Por quê? Por padrão, esse origem está maiúsculo ou minúsculo faz diferença, tá? Então, essa variável aqui, ela transforma um no outro. Então, tanto faz estar maiúsculo ou minúsculo, beleza? Então, é para isso que serve o toLowerCase. Aí, galera, olha só, o que a gente está fazendo? A gente está verificando aqui, ó, se o texto lá do parâmetro é Instagram. Então, olha só, eu só tenho um parâmetro, mas aqui eu estou analisando o texto que eu passei pelo parâmetro. Eu poderia ter criado, por exemplo, 2 parâmetros de cara, né? Eu poderia ter colocado uma igual ao YouTube, igual ao Instagram, tanto faz, entende? Eu poderia, ao invés de ter um parâmetro só origem, e aí eu já analisava ele aqui. Eu optei por criar um parâmetro só, e eu vou analisar aqui a resposta dele. Tanto faz, entende? É uma análise, é um tipo de análise, mas fica a critério de vocês. Então, se a resposta do parâmetro for Instagram, eu chamo a função Instagram. Aí eu tenho outro, é o CIF. Por quê? Porque se a resposta for YouTube, olha só, eu chamo a função YouTube. Então, veja, eu posso ter quantos itens eu quiser, da mesma forma que eu só tenho um parâmetro, e eu poderia ter quantos parâmetros eu quisesse. E eu tenho um alerta aqui, ó, que se nenhum parâmetro for acionado, ele é exibido, né? Claro que isso daqui, às vezes, não é muito interessante, eu vou até comentar ele, porque às vezes você não quer passar nenhum parâmetro mesmo, não tem por que exibir alerta ali, tranquilo? E aqui nós temos as funções, galera, ó, a função do Instagram e a função do YouTube que a gente chamou ali, da mesma forma que a gente aprendeu a criar no Google App Script. E aqui, ó, nós temos a linha de código que chama essa função aqui de tratar, tá vendo? De tratar os parâmetros. E isso aqui, ó, esse DOM Content Loader, isso significa que ele vai chamar essa função após o carregamento da página. Então a gente não precisa se preocupar com essa estrutura, apenas copiar e colar essa estrutura. O que nós vamos fazer então? Ó, eu vou vir aqui, ó, na pasta inicial do curso, eu vou pegar aqui a estrutura padrão do AppScript, tá? Eu vou pegar esse HTML, só por quê? Porque a gente vai desenvolver esse código no VS Code, porém, depois a gente vai transmitir ele para o Google Planilhas. Então, vamos colocar ele aqui, beleza? Ctrl S para salvar. Aqui o nome eu vou chamar de análise de parâmetros, tranquilo? Então, vou salvar isso daqui. Então, vamos pensar aqui, galera. Olha só, quando o parâmetro do Instagram foi chamado, eu quero o quê? Eu quero contabilizar, entende? Que foi um clique dali. Então, dessa forma, eu consigo vir aqui e a gente vai o quê? Vai chamar o servidor daqui. Nós vamos chamar o servidor. Olha, presta atenção. Como que a gente chama o servidor, galera? Então, primeira coisa, né, é, na verdade, criar o nosso servidor. Então, vamos voltar aqui, pasta 6, beleza? E aí, ó, essa planilha que cria o nosso servidor, eu vou fazer uma cópia dela. Vamos abrir ela, vamos renomear ela para o seguinte, ó. Vamos pensar aqui, ó. Analisando, vamos chamar ela de analisando parâmetros, aí aqui eu vou chamar de servidor, beleza? Analisando parâmetro servidor, porque depois eu vou hospedar o front-end aqui também, ela vai analisar, beleza? Vamos criar uma estrutura aqui, ó, origem, vamos chamar aqui, ó, origem, total de acessos, origem e total de acessos. Claro que você poderia armazenar a data do acesso, né? Mas aqui a gente só quer ver o total de acessos mesmo. Ó, origem, nós vamos chamar aqui de YouTube, beleza? YouTube. E aqui, Instagram, YouTube e Instagram.
E o total de acessos, nós vamos iniciar esses dois campos com valor 0. Beleza? Tá, então a gente já criou aqui. Agora a gente pode vir em extensões, AppScript. E vamos pensar o seguinte, ó, nós já temos o do get padrão. E aqui, ó, nós vamos substituir, porque eu quero apenas dois parâmetros aqui, ó. Um parâmetro vai ser o parâmetro YouTube, beleza? Um parâmetro vai ser o YouTube e o outro vai ser o Instagram. Coloquei maiúsculo assim, beleza? Esse parâmetro deletar eu não preciso, tá bom? Variável eu vou chamar de YouTube, essa eu vou chamar de Instagram. Olha que simples que vai ficar isso daqui, galera. Então, se eu receber, ó como é que é a mesma coisa. Se eu receber YouTube, beleza? Eu vou chamar a função add YouTube. E add YouTube vai receber YouTube. Beleza? Else, se eu receber Instagram, a resposta vai ser add Instagram, que vai receber a variável Instagram. Beleza? Esse else if do deletar não temos, não é isso? E agora a gente precisa criar essas funções aqui, ó. Add YouTube que recebe YouTube. Vamos criar essa função aqui, ó. Vamos deixar aqui assim, ó. Function. Vamos criar uma function que se chama add YouTube. Beleza? Abre e fecha os colchetes aqui. Beleza? E aí o que que essa função vai fazer? Eu vou até copiar isso daqui, ó. Que é interessante pra gente, ó, já ficar mais fácil as variáveis, ó. Então, eu vou chamar de BD a planilha mesmo, já tá até com o nome de BD mesmo. Olha que legal. Tá. Então, aqui, ó, sheet, né, eu já declarei que eu vou pegar sheet. E aí, o que que nós vamos fazer, ó? Eu já sei exatamente onde que eu vou alterar o valor. Vai ser na B2, não vai ser na B2? Então, ó, vamos lá. Sheet ponto getRange B2 ponto get value. Eu vou pegar o valor dessa célula. E aqui eu posso criar uma constante. Olha, eu posso criar uma constante e posso chamar de old value. Seria valor antigo, né? Old value é igual a isso daqui. Beleza? Que é o valor da célula. E aí, o que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um set value nela. Olha só que legal. Vou fazer um set value. Ponto set value. O que que eu vou setar nela? Eu vou setar old, por isso que eu já coloquei 0. O valor antigo. Presta atenção. O valor antigo, Ctrl C, Ctrl V, mais 1. É isso aqui que eu vou fazer, ó. Então, a função add YouTube está feita. Agora, a gente pode testar ela como, ó. Eu posso dar um Ctrl X aqui, só retirar isso daqui, vou salvar, né? Eu posso simplesmente rodar ela aqui, ó, para a gente testar. Add YouTube, select, vamos dar play, ele vai pedir autorização, porque foi a primeira vez que eu estou rodando esse código. Vamos dar a autorização. Olha só, 1. Se eu vier aqui e rodar add YouTube de novo, olha só, 2. Então pronto, a nossa função está simples e funcional. O que que eu vou fazer? Eu vou copiar essa função, ó, vou colar ela aqui embaixo agora. Essas outras funções aqui, que são as básicas, né, que é para a gente ter como referência, eu posso apagar elas, que a gente não vai precisar usar. Essa segunda aqui, ó, o nome dela vai ser add Instagram, que vai receber... Na verdade, galera, olha, nem precisa receber nada, porque eu não vou passar parâmetro nenhum, tá vendo? Ó? Não precisa receber parâmetro. Ela só vai somar o valor antigo da célula com 1, então elas não precisam receber parâmetro. O que elas precisam é fazer um return, e aí a gente vai ter um return no formato JSON. Resultado igual, e aqui o texto, cadastrado. Só isso, ó, clique cadastrado. Aí a gente pode copiar
né? E só para retornar para o servidor essa resposta, clique cadastrado, para ele saber que deu certo, para o servidor saber que deu certo. Então nós temos as duas funções, ADD YouTube e ADD Instagram. E assim a gente pode criar quantas a gente quiser. Lembrando que aqui não é B2, vocês concordam comigo? O Instagram vai ser B3. Então a gente vem aqui, coloca um 3. A gente vem aqui e coloca um 3. Beleza? Vamos salvar isso daqui. E agora o que, que a gente vai fazer? Nós podemos implantar esse servidor. Vamos transformar isso daqui em um servidor. Executar como eu mesmo e qualquer pessoa pode usar. Vamos copiar o URL. Beleza? E concluir. Já está implantado. Agora o que, que a gente vai fazer? Vamos garantir que essa planilha está acessível, né? Compartilhar. Vamos ver, ela já está acessível e a gente pode testar essa URL, interrogação YouTube. Vamos ver se isso, vamos copiar, né? E vamos ver se isso é suficiente para rodar aqui e contabilizar um ali. Depois do YouTube, né, a gente tem que colocar um igual, né? E aí eu posso mandar qualquer coisa, né? Vou mandar a letra X, vamos dar um X. Posso mandar qualquer coisa, eu só preciso mandar alguma coisa ali. Olha lá, resultado, clique cadastrado com sucesso. Então vamos ver se contabilizou. Contabilizou um para o Instagram. Desculpa, para o YouTube. Vamos colar o URL aqui de novo, vamos colocar um igual a X. Vamos trocar agora de YouTube para Instagram. Galera, olha o poder disso. A gente está aproveitando para revisar, né? A nossa criação do servidor e ao mesmo tempo aprendendo coisa nova. Olha só, rodou, cadastrou, podemos vir na planilha contabilizado. Magnífico, não é? O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai vir no nosso front-end mais uma vez. E aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai justamente usar um JSON aqui para enviar essa informação. E aí, como que a gente faz? Não precisamos decorar nada, porque nós temos aqui, como que a gente faz uma requisição via FIT. Não é isso? Então, vamos copiar isso daqui. Vamos copiar. Na verdade, eu vou copiar só a função que chama o JSON e não vou copiar o retorno por enquanto. Então, aqui dentro, ao invés desse alert, beleza? A gente pode comentar esse alert. A gente vai colocar o JSON aqui e, nesse caso, eu vou rodar ele aqui dentro. Eu não preciso ter como função, Então, eu vou excluir a função. Eu vou colocar o fit aqui direto, não tem problema. Ele não precisa ser uma função separada. Beleza? E aqui, nós temos a URL. Vou colocar ela aqui. Vamos pegar na área de transferência a nossa URL base, que é essa daqui. Esse finalzinho aqui a gente não precisa. Vamos fechar o fit aqui, tá vendo? Eu não preciso de encode, nada disso, porque eu tô passando tudo, olha lá, Essa aqui é a função do Instagram, então eu passo o parâmetro Instagram, tranquilo? E aí, aqui que a gente chamaria o retorno, tá vendo só? O que a gente pode fazer? A gente pode colocar um alert aqui, A gente pode fazer um alert e esse data, ele vai ter o quê? O parâmetro resultado. Não é isso? Ele vai ter o parâmetro resultado. Olha que legal. Alert que vai ter o parâmetro resultado. Vamos dar um Ctrl S para salvar isso daqui. Teoricamente, isso daqui já é para funcionar. Se eu não tiver cometido nenhum erro bobo aqui, isso daqui já vai funcionar. Se a gente usar o quê? O parâmetro Instagram aqui no front-end. Vamos executar. E vamos verificar se isso dali funciona. Interrogação, origem. Aqui a origem vai ser Instagram. Vamos dar um Enter e vamos ver o que vai acontecer. Vamos abrir o nosso servidor para ver se ele contabilizou. Já contabilizou, olha lá que legal. Contabilizou. E aqui, clique cadastrado. Olha que legal, funcionou direitinho. Vamos ver de novo, no nosso servidor está com 3 pontos para o Instagram, certo? Se eu der um F5 aqui, vou atualizar de novo essa página. Olha lá, clique cadastrado, ok. Se eu volto lá no servidor, nós temos 4 pontos para o Instagram. Olha que lindo. Vamos ajustar agora o nosso código. Tá? Vamos ajustar ele para o YouTube também. Então, nós simplesmente vamos copiar tudo isso aqui, Ctrl C.
e vamos comentar esse alert aqui também. E vamos Ctrl V aqui. O que a gente muda? No lugar de Instagram, a gente vai usar o YouTube. Olha a inteligência artificial substituindo para a gente. Então agora isso aqui já é suficiente. O nosso código está 100% funcional. Claro que na hora que você for implantar, você vai tirar esses alerts, né? Vamos abrir agora. Ó, ele já abriu para o Instagram e já contou um ponto para o Instagram. Então já vamos trocar para YouTube agora. Aqui eu coloquei o lowercase, né? Pode ser maiúsculo ou minúsculo. Vamos colocar o YouTube. Ele vai contar um ponto para o YouTube. Vamos lá ver. Ó, 6-2. Vamos vir aqui. F5. Vai contar mais um ponto. 3. Beleza. 3-6, não é isso? Vamos vir aqui agora. Instagram. Vai ficar o quê? 7-3, não é isso? Se eu não perdi as contas. Vamos lá no servidor ver se é 7-3 mesmo. Ó, tá contabilizando certinho. Vocês têm noção do que a gente acabou de criar aqui, galera? Nós interagimos front-end com back-end, manipulando os parâmetros em todos os lados possíveis. Isso aqui é altamente avançado. Ninguém no Brasil te ensina isso, galera. Treine, 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 porque você vai ser uma referência. Pelo menos em Google Planilhas, eu não tenho medo de arriscar. Você vai ser uma referência. Ninguém no Brasil tá sabendo fazer isso aqui. Pessoal, depois de muito teste, o que eu descobri? Esse tipo de abordagem aqui no front-end, a gente não consegue rodar no AppScript. Por quê, galera? Porque lá nós temos um ambiente muito peculiar. Nós precisamos, ó, por exemplo, aqui, ó, nessa primeira aula que a gente teve, nós precisamos criar uma função do get para transformar a nossa planilha em um aplicativo, né, ou em um servidor. E essa função do get, ela já pega os parâmetros, entende? Então, se eu quiser usar parâmetros aqui, eu tenho que usar dessa forma, com a função do get. Né? Eu passo os parâmetros e aí, de acordo com os parâmetros, eu chamo uma função ou outra função. Entende? Então, uma abordagem que você pode testar aqui é, né, você cria o seu app aqui com o do get e ele vai chamar uma dessas funções. E aí, ao invés de abrir, né, o HTML aqui, você retorna o HTML aqui. Ao invés de retornar um JSON, tá vendo só? Você pode pedir até a ajuda do ChatGPT se você quiser fazer essa abordagem. Entende? Você vai retornar aqui, ó, o HTML server que a gente retorna aqui, ó, na estrutura básica. Não é isso que a função do get básica faz? Aqui a função do get, o que ela faz? Ela retorna um HTML. Tá vendo só? Então você pode retornar esse HTML depois de executar a função, ao invés de retornar um JSON. É mais provável que você queira ter isso em uma abordagem externa, né? Como, por exemplo, criar o seu aplicativo e hospedar ele num site, né? E comunicar esse aplicativo com o seu banco de dados. Acho que é mais produtivo, mas de todo modo fica aí a dica para você. Esse arquivo da aula, né? Como eu disse, ele está salvo aqui, ó, dentro do módulo 6, estrutura básica de construção, olha só, e análise de parâmetros no front-end, beleza? Lembrando que, então, para que isso aqui dê certo nesse formato, nós estamos falando de um site publicado na internet, ou se você estiver testando no VS Code, né? Não vai funcionar diretamente em arquivos dentro do AppScript aqui, né? Com extensão HTML. Aguardo vocês na próxima aula.